Quem foi Sócrates? Sócrates nasceu em 470 e 469 a.C. em Atenas, na Grécia. Seus pais eram Sofroníscos e Faenarete. Foi casado com Xantipa. Teve 3 filhos, Lamprócris, Sofroníscos e Menexenus. Nasceu em uma família humilde, com poucos recursos financeiros. Seu pai era escultor e apresentou ao filho esse ofício, com o qual trabalhou durante a juventude. Além de escultor, Sócrates serviu ao exército ateniense durante 3 temporadas, chegando a participar da Guerra do Peloponeso 431 a 404 a.C. Depois que se aposentou, passou a exercer os dons pelos quais é mais conhecido, o de educador e de filósofo. Segundo relatos, Sócrates levava uma vida simples. Participou ativamente da democracia da cidade de Atenas. Estudos detalham que Sócrates não tinha aparência considerada muito agradável aos demais olhos. Foi descrito como um homem baixo, robusto e com grandes olhos saltados. Platão, seu aluno, chegou a afirmar que ele não era nada atraente. O ateniense também ficou conhecido por ter sido retratado de forma pejorativa em algumas sátiras. Tinha poucos amigos. Costumava ficar horas mergulhado em seus pensamentos. Quando não estava meditando solitário, conversava com seus discípulos, procurando ajudá-los na busca da verdade. Nessa época, teve início a segunda fase da filosofia grega, conhecida como socrática ou antropológica. Sócrates foi o principal filósofo desse período da filosofia antiga. Nessa fase, os filósofos passaram a se preocupar com os problemas relacionados ao indivíduo e à organização da humanidade, seus valores, verdades e fundamentos, ao contrário dos pré-socráticos, que discutiam questões relacionadas à natureza. Para os socráticos, os homens fariam melhor se investigassem a si mesmos. A verdadeira descoberta estava no interior da alma humana, e não fora dela. O filósofo foi tido por muitos como um homem sábio justamente por assumir não saber de nada. A frase mais célebre atribuída a ele é: "Só sei que nada sei." Alguns consideram-no paradoxo de Sócrates. A partir desta ideia, é desenvolvido o método socrático. O filósofo inicia uma discussão e conduz seu interlocutor ao reconhecimento de sua própria ignorância através do diálogo. É a primeira fase de seu método, chamada de ironia ou refutação. Na segunda fase, a maêutica, técnica de trazer à luz, Sócrates solicita vários exemplos particulares do que está sendo discutido. A técnica de trazer à luz pressupõe uma crença de Sócrates, segundo a qual a verdade está no próprio homem, mas ele não pode atingi-la porque não só está envolto em falsas ideias, em preconceitos, como está desprovido de métodos adequados. Derrubado esses obstáculos, chega-se ao conhecimento verdadeiro, que Sócrates identifica como virtude, contraposta ao vício, o qual se deve unicamente à ignorância. Não há registros e obras escritas por Sócrates. Naquela época, havia dificuldades em guardar material escrito. Além disso, relatos apontam que ele considerava a tradição oral mais importante. Sócrates confiou seus estudos aos discípulos. Isso significa que o que realmente se sabe sobre ele é por meio dos seus alunos, entre os quais Platão, Xenofonte e Aristófanes. Mestre de Platão, era considerado por ele o homem mais sábio e justo de Atenas. Uma das obras mais famosas que retrata o filósofo são os 35 diálogos em forma de conversa de Platão. Sócrates foi acusado de ser ateu e de se associar aos sofistas, ensinando os jovens a serem selvagens e desrespeitosos, corrompendo a juventude. O filósofo também foi acusado de ser contra a democracia, por estimular as pessoas a pensar, questionar as regras e desenvolver o lado intelectual. O Conselho dos 500, órgão político democrático ateniense, condenou Sócrates à morte por ele não ter acreditado nos deuses da cidade. Porém, ele poderia ter outra opção de pena. O pensador disse que preferia a morte do que desmerecer toda a sua capacidade filosófica. Com isso, em 399 a.C., Sócrates optou por acabar com sua vida após ingerir um copo de cicuta, veneno, aos 70 anos. Inscreva-se no canal. Compartilhe o vídeo. Deixe o seu like. Muito obrigado.